Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Continuando com o nosso estudo, ser discípulo. Gostaria de partilhar com os irmãos o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 9. Diz assim: Voltou Jesus a ensinar à beira-mar. Reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia. E todo o povo estava à beira-mar, na praia. Assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas, no decorrer do seu doutrinamento. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 9. Estamos vendo nesse texto a parábola do semeador, contada por Jesus para explicar o que era o reino de Deus, o que é ser um discípulo. O propósito dessa parábola é entendermos que todo discípulo deve ser um semeador, tá? Um semeador da palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. O semeador somos nós, eu e você, todo aquele que espalha a semente do Evangelho em qualquer lugar. Normalmente, a parábola é uma... O que é uma parábola? A parábola é uma história conhecida dos ouvintes, que é usada para explicar verdades mais complexas, coisas que estão no sentido abstrato e que são difíceis de se explicar não se usando uma história paralela. Então, ensinar por parábolas é ensinar por comparação, não por definição. Jesus ensina ao povo contando histórias familiares para explicar coisas que não são tão comuns na vida deles. Então, o Evangelho, o Reino de Deus, tudo é novidade. Ser discípulo. Então, Jesus ensina o povo contando histórias. Esse é um método de ensinar, que ensina o ouvinte a pensar. Isso também ajuda, porque você precisa pensar sobre a história para então trazer a realidade para você de algo desconhecido. Então ensina o ouvinte a pensar. E também tem uma outra coisa, seleciona o ouvinte interessado, porque o que não está interessado, ele não vai ouvir nem o ensino direto e nem o ensino por parábolas. E assim o interessado vai procurar entender o real sentido da história e do ensino que se quer passar. E, por último, o ensino por parábolas responsabiliza o ouvinte, de forma que ele se torna um responsável moral. Ele entendeu, ele ouviu e agora ele se responsabiliza pela sua decisão.
nesse texto, Jesus, ele está ensinando à beira-mar, só que Jesus sempre falava com multidões e se juntaram a ele uma numerosa multidão, reuniu-se uma numerosa multidão a Jesus. E aí imagina, todo mundo ao seu redor, ele não consegue nem falar direito, as pessoas estão tudo bem pertinho aqui, e os que estão mais distantes, uma multidão grande, os que estão mais distantes não vão ouvir nada, porque esses que estão à frente vão impedir o som da voz de chegar até o final, né? E aí Jesus, então, o que ele faz? Ele entra no barquinho, estava na beira-mar, entrou no barco dos discípulos, pediu para os discípulos se afastar um pouco da praia, e o povo se acomodou na praia, e eles deixaram o barco fixo para Jesus poder ensinar a multidão. E todo o povo estava sentado na praia, virou assim uma arena, né, onde todos podiam ouvir a história que Jesus iria contar, a parábola do semeador. O propósito dessa parábola é entendermos que todo discípulo de Cristo deve ser também um semeador da palavra de Deus, né? E também despertar em nós o desejo de espalhar a semente, espalhar o evangelho, espalhar a palavra de Deus em todo e qualquer lugar, né? E a multidão, muitas vezes, tinha uma multidão ali, mas muitas vezes a multidão não está interessada, mas está sentada ali e Jesus ensina, né? Mas muitas vezes não está interessada em compreender o verdadeiro sentido da palavra. A multidão, ela quer milagres, ela quer ver aquela curiosidade, é curiosa, né? Buscam curas, buscam seus interesses pessoais, buscam sinais e prodígios, né? E que Jesus, a sua fama corria e todo mundo sabia que ele realizava sinais e prodígios, tá? Mas a gente não deve se deixar levar por isso, por milagres e prodígios, curas. Não devemos buscar isso em primeira instância, né? Nós, como discípulos, devemos buscar a compreensão dos seus ensinos, daquilo que ele quer que a gente entenda, que a gente aprenda, né? Então, Jesus pode transferir toda a atenção para os seus discípulos após aquele ensino proferido a toda a multidão, né? Então ele pega os mais próximos e aí ele pode explicar mais detalhadamente. Aqueles que querem compreender eram os discípulos e outros, diz aqui no texto, né? Que era o discípulo e mais alguns, todos os que estavam ali ao redor, né? Passado para esses que estão interessados qual é o verdadeiro ensino daquele texto. Lá em Marcos 4, um pouquinho para frente, no versículos 33 e 34, vai dizer quais são os propósitos da parábola proferida, das parábolas proferidas por Jesus. Fala assim no versículo 33, e com muitas parábolas semelhantes lhes expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos seus ouvintes. Então, conforme a capacidade de entendimento deles, Jesus ia explicando as coisas, né? E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Então, o que a gente está vendo aqui é que aqueles que ficavam próximos, que queriam entender mais detalhadamente, então, eles despendia mais tempo explicando para eles, né? Então, ele vai adaptar o método para a compreensão dos interessados, dos seus ouvintes, dos seus discípulos, né? Porque o reino de Deus era algo completamente diferente do que eles pensavam. Eles tinham em mente aquela ideia de que o reino de Deus viria e Jesus sendo o rei, os discípulos mesmo tinham esse pensamento. Então, Jesus sendo o rei, agora vai dominar o Império Romano e vai estabelecer o reino de Israel sobre toda a terra. Ele era filho de Davi. Então, isso era o que eles pensavam. E Jesus agora tem que, através de um ensino de parábolas, né, de uma história paralela, ele começa a transmitir o que de fato é o reino de Deus, que até então eles vinham recebendo um ensino distorcido, né? Se Jesus dá um ensino direto, provavelmente eles rejeitam esse ensino,
porque eles já tinham em mente que vinha um rei que iria dominar o mundo e que todos nós agora vamos ficar numa boa, né? Não vai ser mais Roma, mas Israel que vai dominar o mundo, né? E esse era o entendimento deles, né? Diversas vezes a gente vê alguns ensinos que foram sendo disseminados distorcidamente no decorrer da história. Jesus então vem para consertar, para corrigir, para aprimorar o entendimento dos discípulos para a missão que vinha seguir, porque aqueles discípulos iriam disseminar o ensino verdadeiro da palavra de Deus por todo o mundo, entre os gentios, né? E Jesus é aquele que faria bendita todas as nações da terra, é aquele que viria da descendência de Abraão, era o Messias prometido. A maioria dos estudiosos entendem, olhando, que o principal propósito das parábolas era facilitar o entendimento da verdade, não impedir o conhecimento da verdade, mas facilitar o entendimento, ao contrário, né? Então ele não falou por parábolas com finalidade de confundir as pessoas, nem de ensinar algo para um e para outro, não, fazendo acepção de pessoas de forma alguma, mas para desafiar os interessados, sinceros, a descobrirem o verdadeiro sentido das suas palavras. A parábola do semeador, aqui no caso do Marcos 13, diz que ela é a chave para o entendimento das outras parábolas, né? Então a parábola do semeador ela é narrada em 3 evangelhos, né? E nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nesses 3 evangelhos nós vamos encontrar. E nela nós encontramos princípios válidos, tá? Para a pregação da palavra em todos os tempos. Em todos os tempos. São princípios que estão aqui embutidos nesse texto, nessa parábola, que vão também ser a chave para entendermos as outras palavras e entendermos o reino de Deus. Então nós precisamos contextualizar esse ensino de forma de como era realizada a semeadura, para a gente poder entender, né? E como é que a gente contextualiza isso? A gente tem que lembrar que naquela época a semente era lançada manualmente. E era lançada no terreno, em qualquer lugar. Não se preparava o terreno, não tinha nada disso, era só jogar. E é nesse contexto que Jesus está falando que a parábola do semeador se refere ao reino de Deus, se refere à igreja, aos discípulos de Jesus que vão agora fazer o papel de semeador. Então é nessa época, como é que acontecia? Eles lançavam, né? Eu quando bem garoto, na década de 60, 70, eu cheguei a ver meus tios fazendo, porque o meu avô, ele era agricultor, pecuarista, ele tinha sítio, então eles plantavam, eles viviam, né, produzindo no campo. E eles plantavam, eu via naquela época, então eu vi meus tios já naquela época, hoje é tudo mecanizado, né? Naquela época era tudo manual, então, ainda muito manual, né? Usando tração de animais e tudo mais, né? Até tinha trator, mas era uma coisa, né, não tão mecanizada a semeadura, né, como é hoje. Então hoje é tudo mecanizado, né? Então eles iam com o animal puxando, os bois puxando e arando a terra, depois eles lançavam a semente e era tudo feito assim. Mas nessa época nós temos aqui já um terreno próprio, que é próprio da pessoa que está produzindo e tal. É diferente daquela época, era aberto, onde você lançava a semente e plantava, você colhia e pronto, o seu trabalho era resultado da terra e do que produzia, e você lançava semente abertamente, em lugares abertos, públicos, né? Então a plantação crescia, né? Hoje não, hoje tudo cresce em filinha regular, tudo direitinho, a produção é maximizada, você consegue produzir mais, porque você vai comercializar e vai vender para toda a população, ter alimento e assim vai, né? Então a plantação hoje é feita de uma outra forma. Mas a gente tem que entender como era feito, onde eles lançavam. Eles lançavam. Algumas, né, diz o texto aqui que algumas, ao semear, algumas das sementes caíam à beira do caminho, né? E aí o texto da explicação vem na sequência no versículo 15, diz que aquela que era semeada à beira do caminho, a beira do caminho é aquele chão batido, né? Porque as pessoas costumam andar naquele caminho e aquele pedaço não cresce nem grama, né? Fica uma terra batida pelo fato de andarem muito por ali,
né? Então, quando cai à beira do caminho, ela cai de uma forma a não penetrar na terra. E o que acontece? Vem os pássaros e comem, né? Para eles é alimento. Então os pássaros comem aquela semente. Então ele está usando isso para dizer que tem um mundo espiritual funcionando em paralelo, né? Que a gente precisa ter em mente isso. E que está você lançando a semente, o Satanás, os seus anjos, ele vai lá, o mundo espiritual, maligno, vai lá e tenta tirar, ele tira a semente, né? É isso que está dizendo ali. Logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles, né? Porque foi semeada neles, mas aquele terreno ele está com desinteresse de produzir, ele está com indiferença. Aquele terreno está sendo usado para andarem, passearem sobre ele. E aí o terreno não está próprio. O coração daquela pessoa não está próprio. Vem Satanás e tira a semente, né, para que ela não produza ali, né? A outra semente foi lançada em solo rochoso, né? E esses recebem com alegria, mas não tem raízes profundas, porque o que tem é baixa rocha, é pedra. E aí as angústias, as perseguições logo escandalizam essas pessoas. E elas, quando veem que, não, opa, não, deixa para lá então, a superficialidade daquela pessoa, né? A falta de profundidade na espiritualidade, no seu relacionamento com Deus, faz com que ele logo abandone tudo. E nós temos que saber que aquele que lança a mão do arado não pode voltar atrás, né? Então, nesse caso, eles nem lançam a mão do arado, né? Eles nem entram no trabalho, na lavoura, eles nem entram. E aí tem a outra que é lançada nos espinhos, né? E elas caem no meio de espinhos e abrolhos, e aí esses espinhos, eles sufocam a semente, de forma que ela não produz. E aqui a comparação que Jesus faz é que os espinhos é a nossa inclinação para o mal, né? É a fascinação pela riqueza, as ambições humanas que sufocam a palavra de Deus que é lançada no nosso coração, né? As ambições pessoais, o nosso egoísmo, né? Nosso próprio interesse é que sufoca a palavra de Deus e ela não germina, né? E aí tem a outra que é lançada em boa terra, somente essas é que vão frutificar. E acrescentou que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então esse chama atenção, ele chama atenção, presta atenção, que é exatamente assim que funciona. É assim que funciona o lançar sementes, o evangelizar, o lançar a palavra, né? Aquilo que vocês foram chamados para fazer, funciona exatamente desse jeito, né? Então, a gente precisa ter isso em mente. E tendo isso em mente, a gente sabe que aquela terra, num dado momento, não é boa, né? Aquele momento não é, mas lançar semente é minha obrigação. Então, é por isso que a gente às vezes fala de Jesus e a pessoa se converte, né? Porque a boa terra, o coração dele ainda está sendo ainda preparado. E à medida que nós vamos pregando, né, o coração vai sendo mexido pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, né? Um coração que está duro num dado momento, que é um terreno impróprio para receber, mas ele vai recebendo e vai fazendo diferença. Com isso vai sendo cultivado pela palavra de Deus, né? E Jesus falou: a seara é grande, mas os trabalhadores são pouco. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Então, nós temos que trabalhar na seara, tá? A seara é grande e nós precisamos trabalhar. E os poucos que tem muitas vezes nem falam. A gente é chamado e às vezes a gente nem faz o trabalho do semeador. Estamos trabalhando na lavoura de Deus, segundo Paulo, lá em 1 Coríntios 3,9. E somos cooperadores. Então nós precisamos abrir a boca e falar. E precisamos também ter uma atitude coerente com aquilo que nós pregamos, tá? O serviço nosso não é tão assim. Se resume a semear, a falar da palavra de Deus, a plantar a semente, né? Porque quem vai agir de fato é Deus. É o Espírito de Deus que vai falar no coração das pessoas. Só vai se converter, mas o nosso testemunho, a nossa conduta tem valor, senão não era falado para nós
falarmos, né? Nosso testemunho vai levar as pessoas a pensarem, ao coração a ser mexido, para que ele seja apropriado, para então receber a palavra e receber Jesus, se converter, né? Então, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então, a gente precisa rogar ao Senhor. Precisamos estar em oração, precisamos estar orando pelas pessoas para as quais a gente fala, semeia a palavra. Infelizmente, nos nossos dias, a gente busca os nossos próprios interesses. A gente está naquele negócio do sufoco, do espinho, dos abrolhos, que é jogada a semente no meio. E muitos crentes deixam de falar, deixam de pregar, não distribuem um folheto, não falam nada para ninguém. Talvez pensem que, não, esse é o trabalho do pastor. Não, não, esse é o trabalho da igreja, é do discípulo. Eu e você temos que fazer isso, né? Então, e a igreja vai crescer assim, ela não vai crescer por causa do pastor. Ela vai crescer porque nós pregamos, as pessoas se convertem e Deus traz para ela ouvir a palavra e crescer, amadurecer no contexto da igreja, né? Se nós aproveitarmos cada oportunidade que Deus colocar em nossa vida de compartilhar o Evangelho, no círculo do relacionamento, aos familiares, nas escolas, no trabalho onde nós trabalhamos, no nosso círculo de amigos, muitos corações estarão sendo cultivados. Pode ser que você não veja a conversão daquela pessoa. Isso aconteceu bastante comigo. Eu sempre preguei o Evangelho onde eu trabalho, né? E muito tempo depois, às vezes, amigos vieram me procurar. Teve, por exemplo, um amigo aqui na Ana Costa. O cara estava do lado de lá da Ana Costa, eu estava do lado de cá. Eu não ouvi, ele me viu. Aí ele deu um assovio e me chamou e fez assim para eu esperar. E atravessou a rua para falar comigo. Ele estava indo em outra direção. E ele parou e falou, assoviou e fez assim para eu esperar. E ele atravessou a rua para falar que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Coisa que eu tinha falado para ele há anos atrás, muito tempo depois. Então você não pode desistir de semear. Joga semente, joga a palavra de Deus, né, que ela vai germinar. A palavra de Deus não volta vazia, a Bíblia diz isso. Tá? Então lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, ainda tem isso. E não foi um caso só, eu tive vários casos, vários. Teve um que desceu de São Paulo para vir falar comigo aqui na alfândega. Ele trabalhou comigo no Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo. E ele desceu aqui para dizer para mim que tinha se convertido, tinha aceitado Jesus. Então isso aconteceu várias vezes, foram vários casos, e muito interessante, né? Eu tenho um exemplo, mas tem que aproveitar as oportunidades. Tem que aproveitar as oportunidades. Como é que você faz isso? Tá? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, agora recente em São Paulo, quando estava trabalhando aqui em São Paulo, já na Receita Federal, né? A gente trabalhava numa sala que tinha 5 colegas, né? 5 analistas, né? Que trabalhavam juntos. E a Rose era a chefe nossa. E ela tinha a mãe dela que é enferma. A mãe dela vivia lá em Minas, né? E a irmã dela que cuidava da mãe. E num dado momento a irmã dela ligou para ela e falou: olha, a mãe não está bem, ela está febril, ela está com uma infecção, a gente não está conseguindo vencer, estou dando remédio. Olha, eu acho que ela está nas últimas, eu acho que você deve vir. A mãe dela já está enferma, deitada numa cama já faz bastante tempo, né? Já não sei como é que está hoje, né? Isso foi quando eu estava trabalhando ainda, né? Então, mas você tem que ter ousadia, meu irmão. Você tem que chegar e falar, olha, sabe, ali na frente dos 5 ali, eu falei, olha, poxa vida, que coisa. Ela contou para nós e falou, eu vou viajar, eu vou embora. A gente falou, não, pode deixar que eu trabalho aqui, a gente segura, né? Vamos fazer o teu lugar aqui, vamos, o que for possível, fique tranquila quanto ao trabalho. E ela, não, eu vou sair agora, vou pegar, vou comprar passagem, eu vou para lá. A minha irmã me ligou e tal, e ela preocupada, eu falei, poxa, posso fazer uma oração por você? Ela, pode sim, por favor e tal. E aí, ali na frente de todo mundo ali, eu peguei, orei por ela, pedi a cura da mãe dela. Sabe, a gente tem que ter ousadia, porque Deus quer atingir, quer alcançar a pessoa. E se a gente não fizer isso, sabe, como a pessoa vai crer, né? A gente precisa pregar o evangelho. Olha, eu posso até ser que ela não cure, mas eu vou pedir pela cura dela. Você permite? Eu permito. Fiz a oração e orei por ela, sabe? E ela foi embora. Voltou ali uns 3 dias depois,
uns dias depois, não lembro agora com precisão, mas voltou uns dias depois, e aí, como tá tua mãe e tal? Aí ela falou assim, quando eu cheguei lá, a febre tinha passado, ela já estava bem, né? Estava na cama ainda, porque ela está enferma, né? Ela não vai sair tão cedo da cama, pelo que a gente entende. E ela estava na cama, mas aí eu aproveitei para ficar lá um pouco com ela, ficar uns dias com ela, e estou voltando agora, mas deixei ela bem lá, já não estava mais febril, já estava tudo certo. E assim vai, meu irmão. Deus faz milagres, você acha que isso não toca na cabeça da pessoa? Toca, não toca no coração, toca. Médico cultiva a terra, entende? Eu tenho um outro exemplo também do trabalho, que um amigo chegou para mim e falou, olha, é, eu falava muito de Jesus para ele e tal, e num dado momento ele quis abrir uma conversa mais particular. Ele falou, só não comenta com ninguém, porque as pessoas ficam tirando sarro. Não, não, pode ficar tranquilo. Diga lá, não, é que eu tenho um problema, cara. O pessoal fala aí que eu chego aqui, eu tô cansado. É verdade, eu tô cansado porque eu não consigo dormir à noite. Eu tenho visões noturnas, cara. No pé da minha cama, um cara de negro, alto, um homem alto, vestido de preto, no meu pé da cama. E quando isso começa, eu já sei o que vai acontecer. Eu começo a ver rostos, umas nuvens no teto do quarto, umas nuvens com um rosto, e olhando para mim, e eu saio do meu corpo, imagina. Ele saía do corpo e via o próprio corpo deitado na cama. Ele me narrou isso. Só eu e ele estávamos conversando. E eu falei, olha, cara, você sabe que eu venho te falando que você precisa receber. Você já teve algum envolvimento? Tive sim, envolvimento com o espiritismo e tal. Na vida a gente termina buscando algumas coisas aí e tal. Eu hoje não tenho mais, mas eu já tive. E eu falei assim, olha, cara, isso daí é intervenção maligna, cara. Isso não é de Deus, né? Não preciso te falar, tanto que não te deixa dormir, cara. Você fica com medo, fica preocupado. Então deixa eu te falar, cara, você precisa receber Jesus. Eu tenho te falado isso. Porque quando vem em você habitar o Espírito de Deus, que é muito superior a esses espíritos aí, meu amigo, não tem vez. Entende? Você precisa, não, é justamente eu queria falar contigo isso, eu queria receber Jesus e tal. Então, nós vamos receber Jesus, isso vai sumir, cara. Isso vai sumir. Se não sumir e aparecer mais uma vez, vai ser a única vez. Você pode mandar, em nome de Jesus, se retirar, porque Jesus já está no teu coração. E que ele se retire, você vai ver que eles vão acatar. Mas tem mais um problema, eu vou diga lá. E ele falou, eu tô com um problema de uma dívida, cara, porque o chefe me procurou aí, me falando que eu tô com uma dívida e isso tá pegando aí. Pode acontecer dos caras me demitirem por causa disso. Aí eu falei, é sério isso aí? Mas ele falou assim, foi assim, eu montei uma marcenaria um tempo atrás, né? Nós compramos vários equipamentos, eu e um colega, um amigo, né? Na época, compramos vários equipamentos, nossa, fizemos um empenho, um financiamento caro e ficou uma grana preta, né, para pagar. E de repente num dia eu cheguei lá, eu abri a porta, não tinha um equipamento. O meu sócio roubou tudo, tirou quando eu não estava, quando eu não vi, levou embora, eu nunca mais vi ele, nunca mais o vi. E eu fiquei com a dívida, ficou tudo no meu nome. Falei, você tá brincando, cara. Vamos fazer o seguinte, nós vamos orar por isso também. Vamos orar por isso, Deus vai agir e nós vamos ver como é que faz. O que você vai fazer depois que a gente vai orar aqui? Depois você vai lá e vai levantar qual é o valor dessa dívida. Deu uma semana, escuta só, deu uma semana, esse querido amigo, irmão, veio e falou, olha, eu falei, como é que é? E aí veio aconteceu mais alguma vez? A gente se encontrava todo dia, mas a gente não se falava porque o trabalho e tal, a gente corria atrás e tal, mas num dado dia ele achou um tempinho, a gente sentou de novo e conversamos um pouco, e ele me falou. Ele falou assim, uma semana depois, mais ou menos, já não lembro também direito quanto tempo foi, mas foi assim, tipo uma semana mais ou menos. Ele veio falar assim, olha, apareceu. Mas aí eu fiz o que tu falou. Eu ordenei que eles se retirassem, que Jesus estava em mim. Pode falar na autoridade, eu falei para ele. Ele vai atender, ele vai acatar, porque ele sabe quem é a autoridade que está em você. E quando ele fala, quando eu falei, as nuvenzinhas sumiram no teto do jeito que vieram. E ele também sumiu.
E eu de lá para cá não vi mais. Isso aí. Você entendeu? A partir daí, meu irmão, subsídio para ele crer. Ele se converteu toda a família e tudo. Eu perdi o contato, porque eu depois saí do trabalho, fui para outro trabalho e eu fui para o tribunal, e aí eu não tive mais contato com ele. Mas se converteu toda a família, ele, todo mundo, sabe? E a dívida dele? E a dívida? Como é que ficou? Pô, fui lá no banco, o gerente calculou e falou, olha, o valor é esse aqui, você quer pagar? Aí ele olhou e falou, não pode ser esse. Não, deixa eu ver aqui. Conferiu de novo, não, é isso mesmo, o valor é esse. Aí ele pegou a carteira dele assim, tirou uma nota, era uma nota, vamos supor que eu não lembro porque mudou cruzado, né, real, mudou a moeda, né, então eu não lembro direito. Ele falou, mas quanto é? É isso aqui? Ele tirou uma nota, vamos supor hoje uma nota R$ 100, a nota maior que a gente tem. Ele tirou uma nota da carteira e falou, é esse valor aqui, R$ 100, eu pago a conta, é isso? Ele falou, exatamente. Você quer pagar? Eu quero. Então tá, eu vou tirar tudo do Serasa, do SPC, tinha teu nome, vou limpar tudo. Falei, beleza, tá, pagou. Falei, bora. Para você ter uma ideia de como Deus intervém, porque está interessado, ele ama aquele cara, ele ama aquele amigo seu, aquele parente, aquele colega seu. E ele quer que ele se converta. Então pode, sabe, se tem uma coisa que vai sair, vai acontecer milagre, é quando você ousa pregar a palavra de Deus, porque é isso que Deus quer que a gente faça. Ele quer que eu e você sejamos um semeador. O semeador saiu a semear. A minha tarefa é somente semear. Cabe a mim compartilhar a palavra. Eu não tenho responsabilidade de converter ninguém. Deus não me impôs essa responsabilidade, é do Espírito de Deus que vai fazer isso. Mas a mim cabe compartilhar. Eu não preciso de método, eu posso até usar 4 leis espirituais, decorar, falar, olha, você precisa tal, você é pecador e tal. Eu posso até decorar para ter um esquema, mas isso não vai fazer efeito nenhum se eu não abrir a boca e se eu, abrindo a boca, não tiver um testemunho coerente com aquilo que eu estou pregando. Né? Tá certo? Então, o nosso testemunho tem peso, claro que tem peso. Nosso testemunho como um todo, falar e viver, tem peso, né? Fala da palavra de Deus. A palavra de Deus por si só tem poder, ela vai falar no coração, né? Mas ainda tem a versão do Espírito Santo, aí vai longe, tá? A palavra por si só tem poder. Somente a palavra de Deus tem poder de gerar vida. Isso está lá em Tiago 1,18. Só a palavra de Deus, haja luz, tem poder de gerar vida. Somente a palavra de Deus pode salvar o coração que a acolhe. Está lá em Tiago 1,21. Tiago 1,18, Tiago 1,21. Somente a palavra de Deus é uma semente incorruptível que nos regenera. Isso está lá em 1 Pedro 1,23, depois você lê. Somente a palavra de Deus pode nos libertar da mentira. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Somente a palavra de Deus pode nos santificar na verdade. João 17,17, a oração sacerdotal de Jesus, né? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Portanto, meu irmão, prega a palavra de Deus. Amém? O semeador saiu a semear, tá bom? Utilizar sementes verdadeiras. Tem gente que está usando aí uma semente levemente modificada, né? Esse problema não é novo. Esse problema de pregadores, líderes, ensinarem coisa divergente do evangelho, da sã doutrina, do evangelho puro, pleno, né? Não é nova. Você abre lá 1 João, está coalhado lá de exemplo para a gente ver. Você lê 2 Coríntios 17, diz que alguns estavam mercadejando a palavra. Paulo fala isso, né? 2 Coríntios 2,17. Né? E também para Timóteo, lá em 1 Timóteo 6,5, ele diz que alguns
supondo que a piedade é fonte de lucro, fonte de lucro. Isso não mudou, né? Isso não é assim hoje. Tem gente hoje fazendo isso. Piedade não é fonte de lucro, meu irmão, né? Piedade, quando você fala, a religiosidade, a espiritualidade, a pregação da palavra não é fonte de lucro, né? Não assim, desse jeito, né? Então tem isso aí misturado, mas cara, leva a semente, a palavra de Deus pura e simples, tá? Não podemos avaliar o terreno, eu não tenho como ver o coração do meu próximo, saber se ele está apto ou não para receber a palavra, se a terra está pronta, se está arada ou se não está. Eu tenho que falar para todos, por isso que a Bíblia fala, ó, fala para todo mundo, porque você não vai saber. O Espírito Santo sabe, ele vai lá e toca o coração, tá certo? Então você tem que orar, rogar ao Senhor da Seara pela pessoa, você tem que pregar a palavra verdadeira e você tem que não avaliar terreno. Fala para todo mundo, né? A minha lavoura são todos que estão ao meu redor, todos que eu puder alcançar, tá certo? Se a terra está pronta ou não, cabe ao Senhor, cabe ao Espírito de Deus. É do outro lado da rua e do outro lado do mundo. Tá certo? Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia. A Judéia é a região que atingia onde Jerusalém estava situada. Samaria é uma região vizinha à Judéia, né? E toda os confins da terra, em toda a terra é nossa lavoura. É o trabalho de Deus, é por toda a terra. Amém? Até os confins da terra. É do outro lado da rua e do outro lado do mundo. Você não sabe se você vai falar para alguém e esse alguém será um Billy Graham, que falou para bilhões de pessoas. Então, não deixe de falar, ok? A Operação Mobilização é um outro exemplo. A OIM é uma missão que cuida do navio Doulos e do navio Logos, que recentemente esteve aqui no nosso porto. Como é que começou isso? Começou assim, uma senhora, nos anos 50, lá nos Estados Unidos, resolveu orar por uma escola que estava bem próxima da casa dela. E ela começou a orar fervorosamente para que Deus levantasse missionários daquela escola. Nem crentes eram crianças, eram adolescentes, né? Nem crentes eram, mas ela pediu para Deus e orou e que tocasse o mundo através da vida daqueles jovens. E um dia ela entregou o Evangelho de João para um dos estudantes. Ela entregava isso muito, mas ela entregou para um George Verner. Esse veio a ser o fundador da Operação Mobilização, dessa missão que cuida do navio Doulos e Logos. Deus respondeu a sua oração. E ela foi instrumento de levar esse homem para Jesus. Esse homem vem a fundar a Operação Mobilização. E depois eles compraram navios e começaram a trabalhar evangelizando o mundo. Hoje, a OIM tem 5.500 missionários espalhados em mais de 120 países. Você percebe como é que Deus faz? A gente não sabe, não tem limite, a gente não controla. Esse aí gerou 100 por um. Esse fruto aí gerou 100 por um. Que ele fala 30, 60, 100 por um. Como é que você sabe? Sabe, eu queria concluir. Ser discípulo de Jesus é, portanto, muito mais do que ser apenas ouvinte. Tornai-vos, pois, praticante da palavra. Pratica a palavra. Ensina a palavra. Semeia a palavra. Discípulo ser um discípulo é ser um semeador da palavra. É servir a Deus, é servir pessoas. É alguém que sabe criar oportunidades para plantar a semente nos corações. Agora e sempre. Hoje, aqui, agora, aqui, acolá, agora e sempre. Enquanto viver, sem preconceitos de terreno. Não compete a você e nem a mim. Tem que pegar para todo mundo. Eu já cheguei a falar para um cara lá que falaram que era bandidão, cara, não sei. Nunca vi fazer nada, mas diziam que o cara era fera. Bandido, eu preguei a palavra para ele. Falei de Jesus para ele. Tem que usar a semente verdadeira. Eu não tenho notícia que ele tenha se convertido, entretanto. A palavra foi pregada para ele. Só a palavra de Deus, meu irmão.
Então, que o Senhor nos ajude nessa missão, tenha misericórdia e nos faça participantes da sua lavoura. Esse é o meu pedido e o meu desejo de oração, sempre, por mim e por vocês. Amém? Que Deus abençoe.